Shabbat Shalom. O tema da mensagem desse Shabbat é os filhos de Korah. Senhor nosso Pai, te damos graça pelos teus ensinamentos, pelas tuas revelações. Me ajude a passar essa mensagem, Pai, tão importante para os meus irmãos. Cada um possa compreender a parte que cabe a cada um deles, receber e se encher com a tua presença, encher com a presença da tua aru, azeite, e que possa iluminar cada vez mais longe, alcançando cada vez mais vidas nesse mundo que caminha a passos largos para a sua destruição. Nos ajude a cumprir nossos dias nessa terra. Nos ajude, Pai, a perseverar e ver os planos que o Senhor tem para a nossa descendência. É o que eu lhe peço, Bechim Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem dessa semana, os filhos de Korah. Nessa Parashá 41, Pinhas, Finéias, em Bamidbar, Números, capítulo 26, versículos 9 a 11, ele descreve resumidamente sobre a ação insana de rebelião de Korah e o seu grupo, e que trouxe a morte sobre a vida deles. Korah, um homem da família de Querati, Coatitas, dos Coatitas, da tribo de Levi, com a sua rebelião contra os seus primos, Moshe e Aharon, se tornou um sinal de advertência para o povo de Israel, de ações que não devem ser tomadas por nenhum de nós. Eu acredito que todos vocês conheçam essa história e seus detalhes e se lembram bem o que aconteceu. Talvez você não leve a mal o que eu vou te dizer, mas talvez você seja até um descendente de Korah e ainda não tenha conhecimento disto. Vamos recordar algumas coisas sobre esse episódio. Korah era um homem respeitado entre o povo de Israel, mas deixou entrar no coração dele o desejo pelo poder e conspirou para que outras pessoas, também respeitadas entre o povo de Israel, se unissem a ele no mesmo propósito, a assumir a posição de liderança entre o povo de Israel no lugar de Moshe e Aharon. Uma ação grave de rebelião. Korah acreditava que estava certo na posição dele e agia motivado por espíritos que podem atingir a vida de qualquer um de nós. O espírito da revolta que impede as pessoas de aceitarem a autoridade sobre a vida delas que não seja elas próprias. E o espírito de ingratidão que impede a pessoa de reconhecer tudo o que ela recebe e a conduz a acreditar que ela merece e pode receber muito mais. Muitos espíritos que agem nessa terra sobre a vida das pessoas têm conduzido-as no erro e no engano. Korah, tomado por estes espíritos, acreditava no engano dele que estava certo, a ponto de desejar debater os seus direitos diretamente com Hashem, com a certeza de que ele seria atendido. E Moshe respondeu a ele. Bamidbar, Números, capítulo 16, versículo 5. Ele disse a Korah e a todo o grupo: amanhã cedo, Adonai mostrará quem é dele e quem é a pessoa santa que ele permitirá que se aproxime dele. Sim, ele fará
que a pessoa escolhida se aproxime dele. Cora acreditava que a petição dele era justa e confiava que Hashem daria a ele êxito. Que não sigamos esse caminho, lutando contra Yeshua, acreditando que estamos certos e fazendo a vontade de Hashem no nosso engano. E por fim, Hashem agiu. E a resposta veio a Moshe e a Aharon, seus escolhidos. Bamidbar, Números, capítulo 16, versículo 20 a 26. Adonai disse a Moshe e a Aharon: separem-se desta assembleia, eu vou destruí-los imediatamente. Eles se prostraram com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos, de toda a humanidade, se uma pessoa pecar, se irarás com toda a congregação? Adonai respondeu a Moshe: diga à assembleia que se afaste das casas de Corah, Datã e Avirã. Moshe levantou-se e foi até a Datã e Avirã, e os líderes de Israel o seguiram. Ali ele disse à assembleia: deixem as tendas destes homens ímpios, não toquem nada que lhes pertença, ou vocês poderão ser engolidos por todos os seus pecados. Como resultado, a terra se abriu e estes homens desceram vivos com suas famílias ao Sheol. Nós podemos estar enganados sobre algo e nos apegarmos a isto de tal maneira que este engano possa nos conduzir direto para o Sheol. E o engano pode ser tão grande que podemos até acreditar que Hashem defenderá a nossa petição e não vai. Precisamos confrontar a nossa vida, os nossos frutos, com as Escrituras Sagradas. Esta é a única forma que temos para saber se nós estamos ou não no caminho da verdade. Yeshua é o caminho estabelecido por Hashem. Os frutos da nossa vida testificam do caminho que estamos seguindo nessa terra. Os bons frutos através da nossa vida são provenientes de Hashem e são utilizados para edificar o reino dos céus nesse mundo. Apesar deste mundo de enganos estar arrastando muitas vidas para o Sheol, como fez com Corah, nós podemos escolher viver neste mundo na verdade. Então, guarde o texto que eu vou ler agora no seu coração, no seu espírito. Segunda Kefa, Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11. O poder de Deus nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e bondade. Da mesma maneira, ele nos deu as suas valiosas e grandes promessas, para que por elas vocês possam participar da natureza divina e fujam da corrupção que os desejos malignos trouxeram ao mundo. Por esta mesma razão, empenhem-se para acrescentar bondade à confiança, conhecimento à bondade, autocontrole ao conhecimento,
Ainda que estejamos diante de situações ruins, não podemos nos desesperar. Precisamos ter autocontrole. Perseverança ao autocontrole. Precisamos perseverar no que Rachim ordenou para fazermos, sem nunca perder o autocontrole. Piedade à perseverança. Não podemos perseverar a qualquer custo, de qualquer modo, de qualquer jeito. Mas perseverar e ser piedosos na nossa jornada e não deixar ninguém para trás. Afeição fraternal à piedade. Precisamos dedicar nossas vidas para ajudar uns aos outros. E o amor, a afeição fraternal. Somente quando pensarmos no outro é que realmente compreenderemos o que de fato é o amor. Porque se tiverem estas qualidades em abundância, elas impedirão que vocês sejam estéreis e improdutivos. No pleno conhecimento do nosso Senhor Yeshua, o Mashiach, de fato, se alguém não as possui, está cego, tem a visão tão curta a ponto de esquecer que seus pecados anteriores foram purificados. Portanto, irmãos, tentem ao máximo transformar o chamado e a escolha de vocês em uma certeza, porque se continuarem a fazê-lo, nunca tropeçarão. Dessa forma, vocês serão supridos generosamente com tudo o que necessitam para entrar no reino eterno do nosso Senhor e Libertador, Yeshua, o Mashiach. Precisamos desenvolver as habilidades mencionadas nesse texto. Precisamos ser bondosos com sabedoria e entendimento, com prudência. Precisamos confiar em Hashem para não sermos dirigidos por uma fé cega, produzida por esse mundo em trevas. Precisamos ter conhecimento, porém precisamos ter autocontrole para agirmos com as decisões, tomando as decisões corretas e não nos determos ou desesperarmos com as situações ruins ao nosso redor. Precisamos perseverar em fazer o que fomos chamados para fazer por Hashem. Não podemos parar de lutar. A essa perseverança precisamos desenvolver a piedade. Devemos nos empenhar dentro do que nos ensina as Escrituras Sagradas para ajudar as pessoas de fora que nos pedirem ajuda. Nos empenhar para ajudar no que a gente pode, sem violar a Torá. Porém, precisamos ter sensibilidade do Senhor para não colocar a vida de nenhuma pessoa que está caminhando conosco, no nosso meio, em risco. Não podemos deixar nenhum dos nossos para trás. Quando aprendermos a nos colocar no lugar do outro, nós vamos aprender o que de fato significa o amor. Precisamos aprender esses conceitos e colocá-los em prática na nossa vida, enquanto nós estamos a caminho. Korah, com um grupo de pessoas, se levantaram contra Moshe e Aharão e cometeram um terrível erro. E na escolha deles, pagaram com a própria vida, deixando outras pessoas com vida, outros parentes, filhos, sofrendo com a dor do luto. Aruach HaKodesh deseja nos ministrar sobre os filhos sobreviventes de Korah.
provavelmente pessoas casadas, que tinham suas famílias e viviam em outras tendas na proximidade. Eles perderam seus pais, irmãos, entre outros, da família, em um único dia, naquele famigerado evento, e experimentaram a terrível dor do luto. Os filhos de Córah sabiam que aquele juízo veio da parte de Hashem. E na dor do luto, eles poderiam ter se levantado em questionamentos, poderiam alegar ser injusto a punição daquela ação de Córah com a morte, porque no entendimento deles, Córah, o pai deles, desejava servir a Hashem. Ou eles poderiam até se levantar contra Hashem de alguma outra forma. Tem pessoas hoje se levantando contra o Senhor sem nenhum motivo. Mas eles não agiram assim. Eles não se levantaram contra o Senhor. E mais, confiaram na decisão de Hashem. Conseguiram forças para superar a dor provocada por aqueles eventos e lutaram para garantir um bom destino para os seus familiares remanescentes. E serviram a Hashem com amor, em espírito e em verdade. E assim permaneceram firmes e confiantes, servindo a Hashem por todos os dias deles, por gerações, apesar das perdas que eles sofreram, como está descrito no livro de Divrei Hayamim Aleph, 1 Crônicas, capítulo 6. Nós temos muito o que aprender com os filhos sobreviventes de Córah, principalmente nos dias de hoje. Os filhos de Córah são autores de muitos telim, muitos salmos, que nos edifica até os dias de hoje. Muitas pessoas na Terra, nos dias atuais, estão diante da face da morte. Muitas famílias passando por situações de lutos, desde que se iniciou o caos com esta enfermidade. E não podemos atribuir esta dor de luto a Hashem. Não mais. Muitas pessoas nessa terra ainda têm rejeitado Yeshua, têm rejeitado a Torá de Hashem, e na loucura delas, têm afrontado Hashem, se voltando contra o que o Senhor ordenou fazer. E nas adversidades, diante do medo, estas pessoas estão sendo assoladas por pensamentos, sentimentos, e normalmente procuram a alguém para depositar a responsabilidade pelo que ela está vivendo, esquecendo muitas vezes as suas próprias ações e escolhas, que têm consequências e podem outorgar poder para o maligno e para a morte. Irmãos, nós não podemos parar diante da dor do luto, como aconteceu com Terá, pai de Avraham, que não conseguiu forças para seguir no chamado de Hashem e morreu fora da terra que Hashem separou para ele estar.
As pessoas na terra inteira estão sendo pressionadas com ameaças para tomarem decisões nesse momento. E precisamos ser cautelosos para não sermos movidos pelo medo na direção do erro. O profeta Eliarro deixou ameaças entrarem no coração dele, que produziram sentimentos terríveis. E isso conduziu o profeta a uma grande confusão mental, que o lançou em uma jornada sem retorno, uma jornada em direção da morte, suicídio. Hashem interveio, o profeta descansou, se alimentou, e então o Senhor revelou os planos que ainda tinha para a vida dele. O deserto não era o lugar daquele profeta, e não é o seu lugar. Assim diz Hashem. Eliarro estava no lugar errado, fazendo o que não deveria. E o Senhor enviou um malar que preparou alimento para ele. Por que você acredita que, estando no lugar certo, Hashem não vai cuidar de você? Os filhos de Corá, com a morte dos pais, muito provavelmente ficaram abalados, é claro. Talvez com dúvidas em relação ao seu futuro entre o povo de Israel. E agora? Medo de serem rejeitados, não sei. Mas o fato é que eles permaneceram em seu clã, perseveraram em servir a Hashem do modo dele. Nós ainda temos muito trabalho para realizar nessa obra de Hashem, porque a seara é grande. E não podemos nos deixar ser paralisados pelo medo, por ameaças, pelas más notícias que são divulgadas todos os dias. Isto não pode mais conduzir a nossa vida em direção à morte. Os filhos de Corá tomaram uma decisão por Hashem, e a descendência deles seguiu o mesmo caminho. Divrei Hayamim, Aleph, 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 19. Shalom, o filho de Coré, o filho de Eviasaf, o filho de Corá, e seus irmãos do clã de seus pais, os Korhim, eram encarregados dos serviços do culto, mantenedores dos portões da tenda. Seus antepassados tinham sido os encarregados do acampamento de Adonai, mantenedores das entradas. Que legado você planeja deixar para os seus descendentes? Um legado de vencedor por meio de Yeshua, nosso Senhor e Salvador? Ou um legado de uma pessoa derrotada pelas dores? A escolha está nas suas mãos. Por sua coragem, determinação e humildade, os filhos e a descendência de Corá conseguiu um lugar de destaque diante dos filhos de Israel. E que isso possa renovar as suas forças e esperanças com confiança em Hashem, ao saber dessa boa nova. Os descendentes de Corá decidiram mudar a história do seu futuro. E anos depois, em face de uma guerra, eles foram usados para fortalecer
a casa de Judá e o seu rei. Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18 e 19. E Jehoshafat abaixou sua cabeça, prostrando-se com o rosto em terra. Enquanto isto, todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante de Adonai, adorando Adonai. E os Livim, dos descendentes de Querati e dos descendentes de Corri, descendentes de Corah, levantaram-se e louvaram Adonai, o Deus de Israel, até o limite de suas vozes. Corah deixou a inveja entrar no coração dele e tentou assumir a posição de líder entre o povo de Israel. E pagou um preço elevado por sua rebelião. Porém, a sua descendência, pelo temor ao nome sagrado de Hashem, por sua humildade, foram elevados a uma posição de destaque dentro da casa do Senhor. Na época dos juízes, uma mulher, esposa de um descendente de Corah, na terra de Israel, não podia ter filhos. E era continuamente humilhada por este motivo. Essa mulher, ela sabia quem ela era, de onde ela vinha e quem ela servia. Então ela clamou ao Senhor, que entregou a ela de forma sobrenatural um filho. E ela o chamou de Samuel. Acredite você ou não, o profeta Samuel, o último juiz da terra de Israel, era descendente de Corah. Eu também fiquei surpreso com essa revelação de Hashem. Vamos entender melhor a questão. Então preste atenção. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Havia um homem de Remataim, Zafoim, nas montanhas de Efraim, cujo nome era Eucaná, filho de Erohan, neto de Eliarro, bisneto de Torru, o filho de Zuf, de Efrata. Yehoshua, Josué, capítulo 21, versículo 20. As famílias dos descendentes de Querhat, Coat, do qual Corah fazia parte, que eram Livim, isto é, o restante dos descendentes de Querhat, receberam as cidades por sorteio da tribo de Efraim. Corah era da tribo de Levi, da família de Coat, e os descendentes dele, Corah, receberam suas moradias por sorteio no território da tribo de Efraim. Eucaná, o pai do profeta Samuel, era um levita, descendente de Corah, e não um efraimita. Divrei Hayamim Aleph, 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, na Esther, nas demais 33, até 23, na Esther, nas demais até 38. Aqueles que realizavam estas tarefas e seus descendentes foram, começando pelos descendentes de Querhat, Coat, Eman, o cantor, filho de Oel, o filho de Samuel, o profeta, o filho de Eucaná,
o filho de Eroham, o filho de Eliel, o filho de Toar, o filho de Zuf, o filho de Eucaná, o filho de Mahat, o filho de Amazai, o filho de Eucaná, o filho de Joel, o filho de Azariá, o filho de Zefaniá, o filho de Tahat, filho de Assir, filho de Aviazaf, filho de Corar, o filho de Zahar, o filho de Quehat, o filho de Levi, o filho de Israel. O profeta Samuel, o último juiz na terra de Israel, era descendente de Corá. Se alegre agora com o que eu vou dizer. Talvez você seja um descendente de Corá e ainda nem saiba disto. Agora você gostou, né? Este era o plano de Hashem para os descendentes de Corá, que não se conteve em esperar, fazer a vontade de Hashem e agiu na força dele. Para de agir na sua força. Muitas pessoas estão desesperadas nesse momento, lutando com as suas próprias forças para realizar seus próprios desejos. Preciso disso, preciso daquilo. Não, nós precisamos de Hashem. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Porque Hashem deseja realizar os nossos desejos, mas da forma dele e no tempo dele. E fazer isso graciosamente. Você não sabe o que Hashem tem preparado para a sua vida. Neste Olam. E nem tão pouco para a sua descendência. Você pode estar olhando para os problemas ao seu redor e permitindo isso trazer sobre a sua vida desespero. E essas situações te fazem esquecer quem é Hashem e o plano maravilhoso que ele tem para a sua vida. Plano maravilhoso que ele tem para cada um de nós. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Os filhos de Corá se dedicaram em fazer a vontade de Hashem em humildade, eu acredito que sem nenhuma ambição, talvez sem sonhos, sem projetos. E Samuel entrou na casa do Kohen Gadol, Eli, para ser um servo na casa do Senhor. Nunca houve um planejamento para que ele se tornasse um líder religioso, um rosh, como ele foi, sobre a casa de todo Israel. Um dos descendentes de Corá que sobreviveram ao caos familiar mudou toda a história do seu futuro. Na Brita Hadashah, no livro de Yohanan, João, capítulo 7, versículo 1 a 9, descreve o testemunho de que nem os irmãos de Yeshua acreditavam nele. Porém, isso não impediu Yeshua, o Mashiach, rejeitado da casa de Israel, de exercer o chamado de Hashem. Nós precisamos saber urgentemente qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito nessa terra, sem olhar para as pessoas ou para as situações que desejam deter o nosso caminho. Assim teremos forças para nos levantarmos no meio da nossa dor e ouviremos o que Eliyahu ouviu, registrado no livro de Malachim Aleph,
1 Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16. Adonai disse a Eliarro: volte pelo deserto de Damazeque. Quando chegar lá, unja Hazael para ser rei sobre Harã. Unja também Jehu, o filho de Nimshi, para ser rei sobre Israel. E unja Elisha, o filho de Shafat, de Avel Nehaolá, para ser profeta depois de você. Hashem sabe todas as coisas, sabe o que e quanto tempo cada um de nós podemos suportar uma situação. Hashem sabia quanto tempo Eliarro deveria permanecer nessa terra, porque Hashem tem um domínio sobre cada um dos nossos dias. E o que precisamos fazer? Confiar mais em Hashem e menos nas ofertas desse mundo. Precisamos nos focar e manter firme com o nosso olhar no nosso Redentor, Yeshua. E o meu desejo é que os nossos nomes estejam todos eles escritos no livro da vida do Cordeiro, pelo nosso correto proceder. Quem escreve o nosso nome lá é o nosso proceder. São as nossas ações. É você, sou eu. Depende mais de nós. Para nós fecharmos, da mesma forma que a ancestralidade de Samuel precisou receber correções para se adequar corretamente no caminho de Hashem, nós também precisamos de correções para estarmos adequados diante de Hashem. Se olharmos para o mal que tem aumentado sobre toda a terra, seremos imobilizados. Mas, se olharmos para o Senhor, nós seremos fortalecidos. Os planos de Hashem para as nossas vidas não são de morte, mesmo diante da face da morte, mas de vida para cada um de nós. Se ainda estamos vivos, é porque podemos ser úteis de alguma forma na obra de Hashem, na obra que Ele tem para realizar nesse mundo em caos. Os filhos de Korah nos deixou ensinamentos de vida real, que é possível sobreviver e triunfar sobre a dor do luto, no meio do caos, diante das calamidades dessa vida. Yeshua precisará de pessoas de confiança dele, aqui com ele no milênio. Entretanto, a escolha é sua. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas precisamos confiar em Hashem através de Yeshua. Não podemos parar de lutar. Hazak. Seja forte. Levante-se em nome de Yeshua, nosso Mashiach, porque Ele está às portas e bate. Se você acreditar, você terá um bom futuro. E que estas palavras se cumpram na sua vida. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Hashem é verdadeiro. Hashem é bom o tempo todo. E digno da nossa confiança. Fortaleçam em confiança no Senhor. E sigamos o propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, cumprindo cada um dos nossos dias nessa terra, fazendo o bem. Não importa a quem, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 10/7, será Rosh
será um Shabat duplamente especial, um Shabat de Rosh Chodesh. Teremos 2 Parashiot, 42 Matot, tribos, e 43 Masá-ei, estágios. A Parashá Matot nos ensina sobre as leis das promessas e dos juramentos. A Torá descreve a batalha do povo de Israel e a vitória sobre os midianitas. As tribos de Reuven e Gad adiantaram-se para requerer sua herança a leste do rio Yarden, fora da terra da promessa, porque eles entendiam que a terra era apropriada para os seus rebanhos. A Parashá Masá-ei descreve em resumo a rota percorrida pelo povo de Israel desde a saída do Egito, seguindo pelo deserto durante 40 anos. Pararam em 40 lugares. E concluindo com a sua chegada às margens do rio Yarden. E assim segue. Convoco a todos vocês a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça. Obrigado pelas tuas revelações. Obrigado. E que a gente possa compreender e entender, Pai, que nós não sabemos quem foi nossos antepassados, mas nós queremos te servir do teu jeito e do teu modo. Que o Senhor possa usar as nossas vidas para que a gente possa, a despeito da luta que é grande nessa terra, seguir contemplando o resplendor e a beleza da tua face, confiando em ti e tendo, Pai, o que comer, o que vestir, nós vamos nos alegrar no Senhor que tem cuidado de nós e nada tem nos deixado faltar. E que a nossa herança, Pai, nossa posteridade, possa ter um bom futuro estabelecido pelo Senhor, onde quer que estejamos, porque nenhum de nós geramos nenhum filho para calamidade. Nos ajude, que todos eles possam ser resgatados, todos eles possam te conhecer e o desejo de te servir do teu modo e do teu jeito. Que a gente possa seguir contemplando os teus grandes feitos, desde os tempos antigos, sendo a luz do Mashiach nessa terra, em caos. Em nome de Yeshua, nós dependemos do Senhor. Nos ajude a perseverar. Um dia de cada vez. E cumprir cabalmente todos os nossos dias nessa terra. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, que assim seja.